Teoria. Rumo a um pensamento inédito da transcendência. Contrariamente ao materialismo, ao qual se opõe diametralmente o humanismo pós-Nietzscheano que tenho em mente aqui, cuja longa tradição mergulha as raízes no pensamento de Kant e desabrocha com os seus maiores discípulos, Husserl, que reescreveu a parte fundamental de sua obra no início do século passado, reabilita a noção de transcendência, mas lhe oferece, no plano teórico especialmente, um significado novo que gostaria que você entendesse. Porque é por essa novidade que vai ser possível escapar às críticas vindas do materialismo contemporâneo e se situar, assim, no espaço de pensamento não pré, mas pós-Nietzscheano. Com efeito, podemos distinguir três grandes concepções da transcendência. Você vai reconhecê-las sem dificuldade, pois, embora não as tendo nomeado, já tivemos a oportunidade de encontrá-las pelo caminho. A primeira é a que os antigos já mobilizavam para descrever o cosmos. Fundamentalmente, o pensamento grego é um pensamento da imanência, já que a ordem perfeita não é um ideal, um modelo que se situaria em outro lugar, a não ser no universo, mas, ao contrário, uma característica totalmente encarnada nele. Como você se lembra, o divino dos estoicos, diferentemente do Deus dos cristãos, não é um ser exterior ao mundo, mas, por assim dizer, sua própria ordem, visto que é perfeito. No entanto, como eu já lhe havia assinalado de passagem, podemos dizer que a ordem harmoniosa do cosmos não deixa de ser transcendente em relação aos humanos, no sentido exato em que eles nem o criaram nem o inventaram. Eles o descobrem, ao contrário, como um dado exterior e superior a eles. A palavra transcendente deve ser entendida aqui em relação à humanidade. Ela designa uma realidade que ultrapassa os homens, mas se situa no universo. A transcendência não está no céu, mas na terra. Uma segunda concepção da transcendência, inteiramente diferente e até mesmo oposta à primeira, aplica-se ao Deus dos grandes monoteístas. Ela designa simplesmente o fato de que o ser, com letra maiúscula, ser supremo, é, ao contrário dos divinos dos gregos, além do mundo criado por ele. Quer dizer, ao mesmo tempo exterior e superior ao conjunto da criação. Contrariamente ao divino dos estoicos, que se confunde com a harmonia natural e, consequentemente, não se situa fora dela, o Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos é totalmente supranatural. Trata-se, no caso, de uma transcendência que não se situa apenas em relação à humanidade, como a dos gregos, mas também ao próprio universo, concebido inteiramente como uma criação cuja existência depende de um ser exterior a ela. Mas uma terceira forma de transcendência, diferente das duas primeiras, pode ainda ser pensada. Ela já fixa raízes no pensamento de Kant. Em seguida, caminha até nós por intermédio da fenomenologia de Husserl. Trata-se do que Husserl, que gostava bastante do jargão filosófico, chamava de transcendência na imanência. A fórmula não é muito eloquente, mas encobre uma ideia de grande profundidade. Eis como, segundo contam, o próprio Husserl gostava de explicar a seus alunos, pois, como muitos grandes filósofos, Kant, Hegel, Heidegger, que foi seu aluno, e tantos outros, ele era, antes de tudo, um grande professor. Husserl tomava de um cubo ou um paralelepípedo retangular, pouco importa, por exemplo, uma caixa de fósforos, e o mostrava aos alunos, fazendo-os observar o seguinte: não importando a maneira como se mostrasse, o cubo em questão não veríamos nunca mais que três faces ao mesmo tempo, embora ele tivesse seis. E daí? Você me diria. O que isso significa e o que se pode concluir no plano filosófico? Antes de tudo, o seguinte: não há onisciência, não há saber absoluto, pois todo visível, no caso o visível é simbolizado pelas três faces expostas do cubo, se apresenta sempre sobre um fundo de invisível, as três faces escondidas. Em outras palavras, toda presença supõe uma ausência, toda imanência uma transcendência escondida, toda doação de objeto alguma coisa que se tira.
É preciso compreender a ousadia desse exemplo, que é apenas metafórico. Ele significa que a transcendência não é um novo ídolo, uma invenção metafísica ou de crente. A ficção, uma vez mais, de um além, que serviria para depreciar o real em nome de um ideal, mas um fato, uma constatação, uma dimensão incontestável da existência inscrita no centro mesmo do real. É nisso que a transcendência, ou melhor, essa transcendência, não poderia ser derrubada pelos ataques das críticas clássicas feitas por materialistas ou por diferentes adeptos da desconstrução. Nesse sentido, ela é certamente não metafísica e pós-Nietzscheana. Para melhor delimitar esse novo pensamento da transcendência, antes de apresentar alguns exemplos concretos, um bom meio consciente em refletir, como sugere Husserl, sobre a noção de horizonte, de fato. Quando você abre os olhos para o mundo, os objetos aparecem sempre sob um fundo. E esse mesmo fundo, à medida que você penetra no universo que nos cerca, desloca-se continuamente, como acontece com o horizonte para um navegador, sem nunca se fechar para construir um fundo último e intransponível. Assim, de fundo em fundo, de horizonte em horizonte, você jamais consegue capturar nada que se possa considerar como uma entidade última, um ser supremo, ou uma causa primeira, que garanta a existência do real em que mergulhamos. E é nisso que existe transcendência, alguma coisa que nos escapa sempre no seio daquilo que nos é dado, que vemos e tocamos, logo no seio mesmo da imanência. Por isso, a noção de horizonte, em virtude de sua mobilidade infinita, encerra, de algum modo, a de mistério, como a do cubo, do qual nunca percebo todas as faces ao mesmo tempo. A realidade do mundo nunca me é dada na transcendência e no domínio perfeitos. Ou, em outras palavras, se nos limitamos à ideia da finitude humana, a ideia, como disse ainda Rousseau, de que toda consciência é consciência de alguma coisa, de que toda consciência é, pois, limitada por um mundo exterior a ela e, consequentemente, nesse sentido, finita. É preciso admitir que o conhecimento humano não poderia nunca ascender à onisciência, que não pode jamais coincidir com o ponto de vista que os cristãos atribuem a Deus. É também pela recusa ao fechamento, pela rejeição de todas as formas de saber absoluto, que essa transcendência de terceiro tipo se revela como uma transcendência na imanência. Só ela passível de conferir um significado rigoroso à experiência humana, que tenta descrever e considerar o humanismo liberto das ilusões da metafísica. É em mim, em meu pensamento ou em minha sensibilidade que a transcendência dos valores se manifesta. Embora situadas em mim, imanência, tudo acontece como se elas impusessem transcendência, apesar de tudo a minha subjetividade, como se viessem de outra parte. Com efeito, considere os 4 grandes campos nos quais sobressaem valores fundamentais da existência humana: verdade, beleza, justiça e amor. Os 4, não importa o que diz o materialismo, continuam fundamentalmente transcendentes para o indivíduo singular, para você, para mim e para todos. Digamos mais simplesmente ainda, não invento nem as verdades matemáticas, nem a beleza de uma obra, nem os imperativos éticos e, como se diz tão bem, a gente cai de amores e não por escolha deliberada. A transcendência dos valores é, nesse sentido, bem real, mas é dada na mais concreta experiência, não numa ficção metafísica, não em forma de um ídolo, como um deus, o paraíso, a república, o socialismo, etc. Podemos propor a partir daí uma fenomenologia, quer dizer, uma simples descrição que parte de uma necessidade da consciência, de uma impossibilidade de fazer de modo diferente. Não adianta 2 mais 2 são 4, e isso não é questão de gosto ou de escolha subjetiva. É algo que se impõe a mim como se viesse de outro lugar. E, no entanto, é em mim que essa transcendência está presente quase palpável. Mas, do mesmo modo, a beleza de uma paisagem ou de uma música cai literalmente sobre mim, me arrebata, quer queira, quer não.
Também não estou convencido que eu escolha os valores morais, que eu decida, por exemplo, ser antirracista. A verdade, de preferência, é que não posso pensar diferentemente e que a ideia de humanidade se impõe a mim com as noções de justiça e de injustiça que ela carrega. Há mesmo uma transcendência dos valores, e é essa abertura que o humanismo não metafísico, contrariamente ao materialismo, que pretende tudo explicar e tudo reduzir, quer assumir, sem, aliás, nunca alcançar. Não por impotência, mas por lucidez, porque a experiência é incontestável e nenhum materialismo consegue verdadeiramente dar conta dela. Há, pois, transcendência. Mas por que na imanência? Simplesmente porque, desse ponto de vista, os valores não são mais impostos a nós em nome de argumentos de autoridade, nem deduzidos de alguma ficção metafísica ou teológica. Certamente descubro, não invento a verdade de uma proposição matemática, tanto quanto não invento a beleza de um oceano ou a legitimidade dos direitos do homem. Todavia, é em mim e não em outro lugar que elas se revelam. Não há mais céu das ideias metafísicas. Não há mais Deus, ou, pelo menos, não sou obrigado a acreditar nele para aceitar a ideia de que me encontro diante de valores que ao mesmo tempo me ultrapassam e, contudo, não estão em nenhum outro lugar, invisíveis apenas no interior de minha própria consciência. Visíveis apenas no interior de minha própria consciência. Tomemos mais um exemplo. Quando caio de amores, não há dúvida de que, pelo menos que eu seja narciso, estou mesmo seduzido por um ser exterior a mim, por uma pessoa que me escapa e até porque, além do mais, sou muitas vezes dependente dela. Há, pois, nesse sentido, transcendência, mas, é claro, também, que essa transcendência do outro é em mim que sinto. Mais ainda, ela se situa naquilo que dentro de mim é o mais íntimo na esfera do sentimento, ou, como se diz, do coração. Não poderia encontrar metáfora mais bonita da imanência do que essa imagem do coração. Este é, por excelência, ao mesmo tempo o lugar da transcendência, do amor do outro como irredutível a mim, e da imanência do sentimento amoroso ao que em minha pessoa tem de mais íntimo, transcendência na imanência, portanto. Onde o materialismo quer, a qualquer custo, reduzir o sentimento de transcendência às realidades materiais que o engendraram, um humanismo liberto das ingenuidades ainda presentes na filosofia moderna prefere se entregar a uma descrição bruta, uma descrição que não contém preconceitos, uma fenomenologia da transcendência tal como se instalou no interior de minha subjetividade. Eis também porque a teoria humanista vai se revelar, por excelência, uma teoria do conhecimento centrado na consciência de si, ou, para usar uma linguagem da filosofia contemporânea, na autorreflexão. Ao contrário do materialismo, sobre o qual lhe disse porque ele nunca consegue pensar seu próprio pensamento, o humanismo contemporâneo vai fazer de tudo para tentar refletir sobre o significado de suas próprias afirmações, para tomar consciência delas, criticá-las, avaliá-las. O espírito crítico que caracterizava a filosofia moderna, a partir de Descartes, vai dar um passo além. Em vez de se aplicar apenas aos outros, ele vai finalmente aplicar-se a si mesmo.